Attack on Titan. Também conhecido como Attack on Titan, é ambientado em um mundo onde a humanidade vive dentro de cidades cercadas por 3 enormes muralhas que os protegem dos gigantescos humanoides devoradores de humanos chamados de Titãs. A história segue Eren Yeager, que jura exterminar os Titãs após um Titã causar a destruição de sua cidade natal e a morte de sua mãe. One Punch Man conta a história de Saitama, um super-herói extremamente poderoso, que se entediou com a ausência dos desafios nas suas lutas contra o mal e procura encontrar um oponente digno. Akudama Drive. Muito tempo atrás, os países Kantou e Kansei entraram em uma guerra que dividiu o mundo. No fim do conflito, Kansei se tornou uma região vassala de Kantou. Porém, o governo e a polícia de Kansei negaram estar nessa situação e isso fez com que o crime se tornasse generalizado na região. Esses criminosos eram chamados de Akudama. Darwin's Game. Na história, o protagonista recebe um convite para um misterioso aplicativo de smartphone. Assim que ele o instala, ele acaba envolvido em um jogo onde cada jogador usa de habilidades especiais dadas pelo jogo para lutar um contra o outro. Agora o protagonista tem que descobrir o que está acontecendo e como parar o jogo, enquanto tenta sobreviver na guerra até a morte entre os players. Dorohedoro. A história acontece em um cenário pós-apocalíptico dividido em 2 dimensões separadas: o buraco, uma paisagem urbana sombria onde os humanos residem, e o mundo dos feiticeiros, lar dos feiticeiros. Apesar de parecerem semelhantes, humanos e feiticeiros são 2 espécies distintas, a primeira evoluindo naturalmente, enquanto a segunda foi criada por um demônio primordial chamado Shidaruma. Feiticeiros são capazes de entrar no buraco convocando portas mágicas. Bleach. A história conta como Kurosaki Shigo, o personagem principal do anime, que após uma série de incidentes acaba se tornando um Shinigami, entidades que são responsáveis pelo fluxo de almas do mundo real até a Soul Society, assim como combater os espíritos malignos, os Oulos. Porém, conforme ele começa a se envolver com o mundo espiritual, ele acaba no meio de uma trama que ameaça a existência de ambos os mundos. No mundo de Bleach existem 2 entidades principais, os humanos e os espíritos. Dentro de cada humano está um espírito. Esses espíritos podem se mover livremente pelo nosso mundo que ninguém perceberá, com exceção de pessoas com forte capacidade espiritual. Um espírito que ainda não está morto, quando acontece de sair de seu corpo, estará preso por uma corrente. Quando morto, ele se separa de seu corpo e a corrente quebra. Black Clover. A história acompanha os 2 garotos que competem entre si para se tornar o Rei Mago, o cavaleiro mágico mais forte do reino de Clover. Mesmo sem magia, Asta tenta ser um cavaleiro mágico. Assim, sua jornada começa quando obtém o misterioso poder anti-magia, que pode anular todas as magias. Jujutsu Kaisen. Yuji Itadoriji é um estudante do ensino médio que foi criado por seu avô, que ele considerava um pai. Em algum momento durante o colégio, Yuji conversou com alguns colegas sobre como ele se interessava por Yuko Ozawa, embora ela não fosse alta. Seus colegas se perguntam por quê, o que Yuji explica como Yuko é elegante. Durante a formatura, Yuji tira uma foto com Yuko. A vida de Yuji muda completamente quando ele come o dedo amaldiçoado de Sukuna e vira seu recipiente. Após isso, ele aprende mais sobre o mundo dos feiticeiros Jujutsu e decide ajudar a destruir a maldição do Sukuna, comendo todos os 20 dedos e depois morrendo no final, levando Sukuna junto com ele. 86 IGT-SIX. O anime 86 inicialmente é um seinen mecha, mas que traz uma carga dramática muito mais densa do que luta entre máquinas. A cada episódio, os espectadores chegam a comentar sobre este sentimento crescente com o passar da série. Tudo isso acontece porque a trama aborda um tema muito polêmico: segregação. É normal assistir 86 e lembrar em alguns lugares de Shingeki no Kyojin ou Decadence, por exemplo. O plot principal trabalha esta condição de uma raça superior à outra, enquanto a inferior é submetida a uma arma pronta para a guerra. Apesar disso tudo, conforme os episódios vão passando, esse tema principal do anime 86 86 serve de plano de fundo para abordar as condições em que os personagens da 86 vivem. O anime passa a abordar temas como relacionamento e principalmente sobrevivência, e o quão ficamos refém dos nossos sentimentos. Questões como: o que você faria se soubesse que vai morrer amanhã? E frente a uma injustiça você age ou fica omisso? São postas esporadicamente conforme os episódios são desenvolvidos. Demon Slayer. A história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que um dia descobre que sua família foi assassinada por demônios. Ele então decide se tornar um caçador de demônios Demon Slayer, para vingar a sua família e para ajudar a sua irmã Nezuko,
única sobrevivente do ataque e que está se transformando em um demônio também. Surpreendentemente, Nezuko ainda demonstra sinais de emoções e pensamentos humanos, e assim os dois partem em uma jornada pelo Japão para acabar com os demônios e ajudar a impedir que outras pessoas sofram com a mesma tragédia que atingiu a sua família. Mas é claro que ninguém se torna um caçador de demônios da noite para o dia, e para isso Tanjiro terá que passar por um duro treinamento para entrar em uma sociedade secreta de caçadores, que há séculos trava uma